Pai de infinita bondade, que o seu amor nos envolva, que a sua luz nos ilumine e a sua sabedoria nos esclareça o que precisamos mudar para nos fortalecer. Envolve, Mestre Jesus, o nosso palestrante, para que possa nos transmitir palavras de sabedoria. Iniciamos os trabalhos dessa noite na certeza do seu amparo e na presença dos seus mensageiros de luz. Que saibamos estar receptivos aos fluidos benévolos deste ambiente. Que assim seja. Temos o prazer de estar aqui hoje com o nosso palestrante Renato Rodrigues. Renato é trabalhador desta casa, grande amigo de todos nós. Ele desenvolve aqui um trabalho com as crianças e os adolescentes. E ele lá nos falar, o tema da palestra é Orando e Vigiando. Boa noite. O tema nosso, né, eu não gosto nem de falar palestra, eu prefiro falar papo. O tema do nosso papo hoje é muito gostoso e, assim, bastante provocante, ou provocador. E, quem sabe, até um bom puxão de orelha para a gente, tá? Para todos nós. Eu acredito que tem gente aqui que não gosta de vir aos meus papos, porque eu sempre gosto de atuar dando um puxãozinho de orelha em nós mesmos, porque a gente precisa, né? A gente, quando adentra na casa espírita, todos nós somos espíritas, todos nós somos o melhor possível, mas quando a gente sai por aquele portão, a gente esquece, e isso não pode, né? Então, essas palestras, esses papos, esses cursos, eles servem muito para isso, para a gente poder relembrar a nossa missão aqui, relembrar o nosso compromisso aqui. E hoje nós vamos falar então desse tema, Orando e Vigiando. É um dos últimos temas desse livro, Instruções Psicofônicas, que é o livro que é usado em casas espíritas, né, quando tem mediúnica. São instruções de espíritos. Então o que nós vamos refletir hoje é através do que um espírito falou. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês que se levantassem e dessem um abraço fraterno em quem estiver do lado. Se conhecer, ótimo. Se não conhecer, melhor ainda, pois vamos passar a conhecer. Que vocês possam dar todo o amor de vocês para essa pessoa que estão abraçando e, obviamente, receber deles, né, essa bênção, esse amor gostoso, essa descontração. E agora que todos nós nos conhecemos, considerando que os espíritos também nos deram um abraço, que eles possam se sentir abraçados também, vamos iniciar aqui o nosso papo. Esse tema, gente, é um tema, como eu disse, bem provocante. É um tema bem interessante, porque a gente ouve muito, né? Orai e vigiai, vigiai e orai. A gente ouve aquilo assim desde que entra na casa espírita, mas não entende muito bem o porquê, ou pelo menos como utilizar essas duas instruções, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Aqui nós temos Jesus, né? Pelo menos, assim, simbolicamente, para nós é Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Né? Por que esse orar e vigiai começa com Jesus? Jesus é o nosso grande governador, né? É o nosso irmão maior. Pelo menos que a gente conheça, é o grande espírito que serve como exemplo para a gente. E ele esteve aqui, né, há 2000 e pouquinhos anos, para poder trazer uma mensagem para a gente, né?
será que ele veio fazer aqui, afinal? Ele veio pregar, né, o amor, veio pregar a boa nova. Ele veio fazer milagres? Ele fez alguns milagres, né? Pelo menos dito por aí que são milagres. Ele consertou, entre aspas, né, muitos perispíritos que estavam lesionados e pessoas que estavam com problemas conseguiram ter alguns desses problemas refeitos. Mas, na realidade, o objetivo de Jesus com esses milagres não era exatamente fazer milagres. Senão ele teria ensinado a gente a fazer milagres, né? E eu acho que ninguém sabe fazer isso. Ele veio aqui ensinar para a gente que tudo é possível. Tudo é possível desde que a gente queira, desde que a gente se empenhe. E ele veio fazer muito mais do que milagres. Ele veio mostrar que a gente deveria aprender a se amar. A gente deveria dar uma chance ao nosso próximo de mostrar como eles são e a nós de nos mostrarmos como nós somos. E a gente não julgar o nosso próximo, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? A gente faz o tempo todo, a gente está julgando alguém, a gente está falando mal de alguém, a gente está se comparando a alguém. Não tem comparação, gente. Cada um é cada um. Cada um está em seu estágio de evolução, de desenvolvimento. Então, cada um vai chegar lá, vamos dizer assim, ao nível de Jesus, bonitinho. Claro que isso vai levar muito e muito tempo, né? Vamos imaginar que Jesus já era um espírito puro quando o planeta Terra foi formado. Então, você imagina, hein? O planeta Terra deve ter o quê? Milhões de anos, né? Ou mais, sei lá. Jesus já era espírito puro. Então, olha o caminho que a gente tem que percorrer. Mas não importa, porque Deus deu a nós, primeiro, a vida eterna. E segundo, as condições para a gente chegar lá. E aí nós vamos ver o que é o Espiritismo, né? Que Jesus veio pregar. Ele pregou a lei do amor, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizéssemos, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso foi o que Jesus veio fazer aqui. E a gente vai ver onde entra o Espiritismo nessa história. Vocês já conseguem, assim, sinceramente, amar ao próximo? Alguém aqui consegue? Claro que conseguem, né? Aqueles próximos familiares, aqueles próximos amigos, né? A gente sempre ama. A gente é capaz até de amar alguns animais, animais de estimação, né? E nós temos amor. Pois é, isso é fácil. E é por isso que a gente nasce em famílias, algumas até famílias espirituais, para essa facilidade de amar nos ajudar a exercitar esse amor, exercitar esse dom que nós temos, que a gente precisa exercitar. E a gente vai ver que a questão nossa não é amar o nosso próximo amigo, familiar, né? Aquelas pessoas que gostam, que pensam como nós, mas amar aquele próximo que não pensa como nós. Isso a gente vê logo quando tem eleições, né? Que cada um bota lá no Facebook uma coisa que pensa. A gente perde amigos porque a gente não dá o braço a torcer de achar que aquela pessoa tem o direito dela de pensar como ela pensa. Por mais que a gente possa achar errado. Mas quem somos nós para dizer que é errado, né? Então a gente não pode, gente, cair nesse engodo de julgar o próximo. A gente tem que aprender a amar como eles são. Por isso que a gente ama o gato, pelo menos o gato que a gente tem, ou o cachorro, mesmo eles fazendo uma bagunça, rasgando as coisas, a gente ama, porque a gente sabe que cada um é cada um. Mas como vivenciar isso, já que não adianta só eu saber? Como é que eu vivencio amor ao próximo? Como eu vivencio ter aprendido a lição que Jesus veio nos ensinar? Passando ao próximo essa lei, ou seja, evangelizando, ou passando dentro do que a gente conhece como cristianismo hoje, o espiritismo. É isso que vocês estão aprendendo aqui, vocês estão aprendendo na ULE,
é passar isso para o próximo. Sem brigar, né, gente? Porque tem gente que não quer aceitar, ou tem gente que tem a sua religião e está muito feliz com ela, ótimo. Na realidade, as religiões servem para isso mesmo, para a gente colocar nossa religiosidade para fora. E nós exercitarmos isso. Nós, no final das contas, conseguirmos identificar Deus em nós ou para nós. Então, cada um vê Deus do jeito que quer. É uma outra coisa que o Espiritismo ensina. Deus, apesar de ser único, onipresente, onipotente, não é igual para todos nós. E aí cada um tem direito a ver, pensar ou sentir Deus da forma que acha que deve ou como consegue. Se vocês passarem pela ULI, aqueles que já estão passando, tem um dos períodos, a ULI é a Universidade Livre do Espírito, é uma universidade que fala sobre espiritismo. Um dos períodos fala sobre religiosidade. E aí a gente aprende como ver Deus, né, da nossa forma. A gente aprende a tirar da nossa religiosidade nosso Deus. Que o meu Deus, de certa forma, é diferente do Deus de vocês todos. Porque cada um vai chegar a um ponto de senti-lo de uma forma diferente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para o nosso próximo esses ensinamentos, né? Não é fácil, às vezes requer muito tempo, às vezes requer que a pessoa confie na gente, e pior, às vezes requer que a pessoa veja em nós o nosso exemplo, né? Fazendo pelo próximo que estiver ao nosso alcance, porque se a gente não exercitar e não exemplificar, quem é que vai acreditar na gente? Falar é fácil, né? Falar é fácil, fazer a ULI também acho fácil. Apesar de ser bem extenso o curso, é fácil. Agora, onde eu adquiri esses conhecimentos e coloquei em prática? Isso é o que se espera de nós. É vivenciar no nosso dia a dia, né? Fora dos portões aqui da Casa Espírita, porque aqui dentro tudo é fácil. Sim, vivenciar o que a gente aprende. No nosso caso, o Espiritismo. Então, o como vivenciar seria isso, seria tentar passar para os nossos amigos, nosso próximo, né? O que a gente aprendeu, que na realidade é uma receita de bolo para desenvolver o espírito. Então o Espiritismo nada mais é que uma receita de bolo para aprender como se desenvolver, como crescer espiritualmente. E fazer pelo próximo, né? Ou seja, fazer a prática do que a gente aprendeu. Caridade. Caridade, gente, é um dos pontos que a gente, assim, elenca como mais importante para essa vivência nossa do Espiritismo. Na realidade, essa vivência não do Espiritismo, mas do aprendizado espírita ou espiritual. Mesmo que eu não seja espírita, não conheça o Espiritismo, ou mesmo nós, né, quando reencarnamos antes do Espiritismo, a gente já podia fazer caridade. Então, caridade não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum dado, nenhum presente do Espiritismo. Caridade já existia. Caridade é... Caridade é a renúncia em favor do próximo. E isso já tinha há muito tempo, né? Quanto tempo a gente ouve falar de pessoas que renunciaram a si pelo seu próximo? Quantos de nós não conhecem pessoas que fazem isso? E aí eu não falo, gente, de pessoas, vamos dizer assim, da estirpe de Irmã Dulce, de Madre Teresa ou de Chico Xavier. Não precisa. Nós mesmos, no nosso dia a dia, às vezes a gente vê exemplos de caridade, aquela caridade sincera, e às vezes nós somos exemplos dessa caridade para outros. E quanto menos a gente souber disso, melhor. Porque a caridade, o grande problema dela é quando a gente passa a se orgulhar do que fez ou do que está fazendo. Aí deixa de ser caridade. Aí passa a ser marketing.
Marketing espiritual. Opa, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou agradar, eu sei que eu vou ser reconhecido. Acabou a caridade ali mesmo. Caridade, então, gente, é uma palavrinha pequena, bonitinha, mas que ela fala muita coisa, que ela nos convida realmente a muita coisa, muito esforço, porque é muito difícil a gente renunciar a nós, aos nossos interesses, né? Como diz ali, renunciar aos nossos interesses, ao nosso tempo, aos nossos benefícios, em benefício do próximo. E enquanto a gente estiver falando de próximo, família ou amigos, é fácil também. Mas e quando a gente fala de próximo, aquela pessoa desconhecida no meio da rua? Que a gente passa, a gente vê, às vezes a gente vê todos os dias um mendigo, né, um sem teto, a gente vê todo dia. E a gente vai se incomodando, se incomodando, se incomodando, até que um dia a gente resolve fazer alguma coisa, comprar alguma coisa para ele comer, ou ir lá conversar com ele. Pois é, quanto mais adiantado nós formos, mais rápido a gente vai se incomodar. Tanto que tem pessoas que desde a primeira vez que vêm já vão lá e tentam ajudar em alguma coisa. E isso não é obrigação. Na realidade, eu nem gosto da palavra obrigação, porque é obrigação muito fácil da gente sair de lado, sair de banda. Obrigação é uma coisa imposta por alguém. Eu não posso ver isso como obrigação, mas eu vejo isso como compromisso. Compromisso é diferente. Compromisso é algo que eu me comprometo ou me comprometi a fazer. E caridade tem que ser compromisso, não obrigação. Na realidade, tudo que vocês tiverem que possa ser chamado de obrigação, cuidado. Porque é muito fácil a gente burlar isso e depois tomar um castigo qualquer. Agora, quando vocês se comprometerem, aí, vamos dizer assim, a coisa é mais séria. Porque aí vocês, de certa forma, deram a garantia de fazer. Ou pelo menos de tentar fazer. Por isso eu gosto de falar de compromisso. Caridade é compromisso, não é obrigação. E caridade, gente, é uma das formas mais assim fortes da gente fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Fechando ali o link com Jesus que apareceu lá no início, foi para isso que Jesus esteve aqui, para nos ensinar caridade. Nos ensinar que com a caridade a gente consegue chegar lá. A gente consegue passar, né, dessa fase que a gente está de provas e expiações, passar de espíritos medianos, aí cheios de defeitos, para espíritos melhores. Nosso mundo está mudando, né? Vocês sabem disso. A gente vai passar de provas e expiações para regeneração. Quem não estiver preparado para isso, pode dar tchau para a Terra. A gente vai nos ver em outro lugar. Por quê? Porque o planeta cresce, o planeta desenvolve e a gente tem que ter sintonia junto com o planeta. Por isso eu acredito que todos nós tenhamos essa sintonia, todos nós fomos convidados para estar aqui, né, no Espiritismo. Isso é um convite para todos nós, tenham vindo por curiosidade, tenham vindo por famílias espíritas ou tenham vindo por dor, todos fomos convidados, né? Eu, graças a Deus, vim porque eu gostei, alguém me passou um dia isso, e isso me completou como religião. Mas, né, poderia ter vindo de outra forma. Então, todos nós temos a caridade, gente, como o melhor exemplo de como fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. E a gente tem que tentar fazer por onde, né? E aí nós vamos ver, né, que a caridade pode vir de diversas formas. Estou me enrolando aqui. Ela pode vir, né, para os nossos próximos, para as pessoas felizes. É gostoso fazer caridade para as pessoas felizes, né? E para as pessoas infelizes. Para aquelas pessoas que são, né, na nossa opinião, depressivas, que choram o tempo todo, que tudo está ruim,
que parece que tem aquela nuvenzinha de chuva na cabeça. Pois é, precisam e muito de nossa caridade, né? Jovens e idosos, muito fácil eu fazer caridade para um idoso ou para um jovem, né, do meu nível, mas e eu vou fazer caridade para alguém de um outro nível, seja um nível mais pobre, né, ou seja um nível mais rico, porque às vezes eu tenho aquela impressão de que rico é metido a besta, rico não tem nada comigo. Lê do engano, a gente encarna uma vida pobre e noutra vida rico. Então, quando a gente faz um julgamento desse, a gente está se julgando. Com certeza, as provas da pobreza e da riqueza, quem não passou, vai passar. Quem já passou pela da riqueza aqui, vai passar pela da pobreza. Quem já passou da pobreza, vice-versa. E a gente sabe que nós temos várias provas, né? Por exemplo, encarnações a gente nasce homem, encarnações a gente nasce mulher. Espírito não tem sexo. Para quem não sabia, olha que surpresa. Pois é, as mulheres aqui vão nascer homens e os homens vão nascer mulheres. Se acostumem a essa realidade, porque o espírito transcende isso tudo, né? O espírito reencarna o tempo todo. Nós reencarnamos a cada 30 anos, mais ou menos, hoje em dia. Às vezes reencarnamos muito mais rápido. E às vezes a gente fica mais tempo no plano espiritual, demora mais. Mas a média são 30 anos. Então, gente, você vinha aí 500 encarnações como homem, tem que vir uma mulher uma vez. Pô. Tem jeito. Ou vice-versa, né? Então a gente precisa conhecer o próximo para poder atender a ele. E é isso que a caridade nos chama, né? Crianças, doentes, amigos e adversários, ou amigos e inimigos. A gente chamar os outros de inimigos, a gente tem que ter cuidado também, viu? Porque a gente é que pode ter sido o inimigo dele. Quando a gente encontra obsessores, como a gente sabe que hoje, né, é o dia do tratamento ao obsessor. O que é um obsessor? Obsessor é alguém que a gente teve algum problema, formou um vínculo negativo e esse vínculo não se desfez até hoje. E isso podem ter encarnações. Pode ter muito tempo esse processo de um obsidiar o outro. Será que quando eu estou desencarnado eu não obsidio ele para me vingar? Aí vou lá, obsidio ele. Aí daqui a pouco ele desencarna, eu encarno, ele me obsidia. E fica esse círculo vicioso. É o que a gente mais vê nas mediúnicas. Pessoas como nós, né, desencarnadas, obsidiando. E aí eu pergunto, será que são só os desencarnados que obsidiam? Não. A gente, como encarnado, também obsidia. Às vezes a gente obsidia até alguém da família, de tão chato que a gente é, de tão cri-cri às vezes, de não entender como é aquela pessoa e que ela tem o direito de ser como ela é. O que a gente pode tentar é crescer junto com ela, né? Ela crescer e a gente crescer também. Se eu me achar melhor, eu já estou errado, já preciso crescer aí. Então a gente tem que ter cuidado com isso, gente, que obsessores não são só desencarnados. São desencarnados para encarnados, encarnados para encarnados, encarnados para desencarnados, que a gente também obsidia desencarnados. A gente precisa ter cuidado com isso, né? E desencarnado para desencarnado, eu acredito que tenha também. Mas toda esse link existe e a gente tem que ter cuidado. Os adversários têm uma outra qualidade muito grande, que às vezes nossos amigos não têm. E eu sempre gosto de falar isso. Os nossos inimigos ou adversários são as melhores pessoas para mostrar os nossos defeitos. Por quê? Porque o nosso amigo às vezes não tem coragem. A gente tem um defeito, às vezes um baita defeito, e nossos amigos não falam. Eles aprendem a conviver com o nosso defeito. Já o nosso inimigo chega e fala na lata, na cara. Olha, você é isso, isso, isso e acabou. Você fez isso, isso e aquilo. Quer dizer, joga na nossa cara o que a gente realmente é. Né? Ou pelo menos como ele vê a gente.
Talvez aí a gente consiga entender por que ele é inimigo nosso. A gente que se acha tão bom, né? Tão bonzinho. Pois é, a gente também faz muitas mazelas. A gente também já atropelou muita gente aí pela nossa história. Então a gente tem que ter cuidado que culpar os nossos inimigos é muito fácil. Mas a gente parar para tentar entender o porquê que eles são nossos inimigos, se não foi alguma coisa que nós criamos, aí é diferente. E isso nas mediúnicas a gente às vezes consegue saber, né? Aqueles doutrinadores, os médios que estão ali administrando a doutrinária, a mediúnica, eles chegam a saber, às vezes, que o problema é daquela pessoa que está encarnada ali. E aí tentam simplesmente fazer com que o espírito siga a vida dele. Amigo, segue a sua vida. Não se preocupa com quem te fez mal. Se preocupa com quem você quer bem. Se preocupa com a sua família que ainda está por aqui. Provavelmente estão precisando. Se preocupa com quem você ama. Se ele entender isso, ele vai seguir a vida dele. Ele vai desvincular da gente. E será que a gente vai desvincular dele? A gente tem que ter cuidado, porque são os vínculos que a gente forma que levam a essas duplas, né? Tanto no amor quanto no ódio, por muito e muito tempo. Então a ideia do amor, a gente tem que tentar trabalhar isso até com nossos adversários, porque eles já podem ter sido nossos amigos, a gente fez por onde perdê-los e a gente agora tem que fazer por onde reconquistar. E aí a gente tem, né, diversos exemplos, né, de caridade. Se calar, ajudando em silêncio, né? Às vezes a gente vê alguém precisando e não tem como pagar uma obra, não tem como pagar um serviço. A gente pode se prontificar, que a gente chama de mutirão, né? O que é o mutirão? É todo mundo ajudando alguém, ou algumas pessoas. É caridade. Normal, né? Simples e normal, caridade. Se humilhar para que o outro não se sinta humilhado. Às vezes a pessoa, principalmente quando é depressivo, mas às vezes a pessoa só tem uns grilos na cabeça e se sente humilhada. E a gente tem que tentar mostrar para ele que aquilo lá não é importante, que a gente é igual a ele. É muito difícil, né? Mas é o que aquela pessoa precisa. Caridade. Quantas vezes a gente já precisou, né? De um ombro amigo, de uma palavra qualquer. Caridade. Vocês veem que é muito comum e é muito fácil, né, de fazer caridade. É só a gente lembrar disso. Só a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Caridade é reconhecer que o próximo precisa de você tanto quanto você precisa dele. Olha que interessante. Então quer dizer que eu também preciso daquela pessoa que está precisando. Legal, né? Interessante esse conceito, que um ajuda o outro. Quem a gente pensa que está ajudando, também está nos ajudando, claro. Está contribuindo para o nosso crescimento. E como eu falei, quanto menos, vamos dizer assim, fogos de artifício eu tiver porque eu ajudei alguém, melhor para mim. Melhor para mim. A gente sabe que caridade mesmo, que a gente ganha realmente é um afago no coração por ter ajudado alguém, só. Dizem que a gente ganha bônus hora também, mas aí é outra conversa. É como a gente compra lá as coisas no plano espiritual. Estar preparado para servi-lo. Então, se a gente não se preparar para servir, gente, e é por isso que a gente está na casa espírita, é por isso que a gente está nas religiões. Se a gente não se preparar para servir, a gente não vai servir. A gente tem que acostumar, né? Às vezes a gente é levado por alguém para um sopão, por exemplo. Sopão é aquela atividade de fazer sopa, né, em panelonas para sair dando para quem não tem condição. Normalmente sem tetos e tal, né? Lá no Rio, eu trabalhava num centro que tinha isso aí toda quinta-feira. Então a gente tem que ser levado a isso. Vocês estão sendo trazidos a isso. Não se enganem que todos nós aqui fomos convidados a aprender isso
e a apreender isso tudo para o nosso desenvolvimento. Caridade, então, é ajudar o outro sem querer ganhar nada, né? Porém, devemos nos cuidar. E aí é que vem o porém dessa lição, né? O ego é o nosso grande inimigo. E aí eu falo por todos nós, por mim inclusive, tá? A gente tem que ter cuidado com a coisa que se chama ego, que sou o eu consciente. Por quê? Porque o eu consciente adora ser feliz, adora estar em evidência. E aí vem o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho. E essas, vamos dizer assim, 3 condições nossas é que geram todas as outras condições negativas que a gente pode chegar. Dizem que o pior delas é o egoísmo, porque o egoísmo seria assim a ponta da pirâmide. Dali vai sair todos os outros defeitos que a gente pode ter. Então a gente tem que combater o egoísmo, né? O que é o egoísmo? Pensar em nós mesmos só. Ou seja, pensar em si próprio. A gente esquecer que os outros existem, né? Eu vou apertar errado aqui. E aí tem aqui uma parte desse livro, né, dessa lição, que eu trouxe para vocês, que eu acho muito interessante vocês saberem, para sentir bem o que eu senti quando eu li e refleti. Isso é só uma partezinha, né? O Espírito falando. Quantos legionários de nossa grande causa, olha só que bacana que ele fala, de nossa grande causa, e aí eu botei um parênteses ali para não, que é extenso o texto, mas ele fala de nossa grande causa, mas num momento muito difícil, adormecem à margem dos compromissos assumidos. Olha que interessante o negócio do compromisso. A gente assumiu compromisso. Será que a gente não adormeceu nesses compromissos? Será que numa encarnação anterior a gente já não foi melhor do que a gente está sendo agora, porque a gente agora está muito preguiçoso, né? Muitas demandas na nossa vida estão fazendo com que a gente se desvie do que a gente combinou ou do que a gente se comprometeu. Então, embriagados no ópio da indiferença, cegos para a missão do Espiritismo. Espiritismo é uma missão, gente. Surdos para com a realidade que lhes brada emocionantes apelos ao trabalho do Evangelho. Então a gente recebe o tempo todo esses apelos ao trabalho no Evangelho. E aí vocês começam a ver o seguinte, por que eu estou aqui, né? Por que eu caí aqui nessa casa? Por que vocês estão aí e a gente está aqui? A gente já esteve aí. Isso foi um convite, gente, da espiritualidade. Não se enganem. Vocês estão aqui por alguma razão muito importante. Então é bom vocês abrirem os olhos. Ou hipnotizados nas contendas antifraternas em que malbaratam os recursos que o Senhor nos empresta, convertendo-se levianamente na instrumentalidade viva da negação e das trevas. Chato, né, a gente pensar nisso, que Deus deu essa potencialidade toda para nós e a gente não está sabendo usar. A gente simplesmente está vivendo. Só que a gente não está vivendo sobre uma ótica de crescimento. Eventualmente está de crescimento financeiro, mas não está vivendo numa ótica de crescimento espiritual, que no final das contas é por isso que a gente está aqui, né? Então, continuando mais um pouquinho aqui. Crendo bunir a elucidação doutrinária. Olha só, o que ele fala aqui é o pessoal que doutrina, ou a gente quando evangeliza, ou quando a gente tenta passar o que a gente aprendeu. Olha o alcance que isso acontece, que pega. Então, crendo brunir a elucidação doutrinária, traçam inextricáveis labirintos para as almas ainda inseguras de si e que se nos abeiram do manancial de consolações preciosas. Isso quer dizer o seguinte, que a gente enrola as pessoas. Ou a gente não sabe o que está falando,
ou a gente sabe o que está falando e não está cumprindo o que está falando. Nós estamos enrolando as pessoas. E quando a pessoa é um pouco menos astuta, ela pega aquilo que a gente falou e enrola as dúvidas que ela tem e não chega a lugar nenhum, né? E supondo cultuar a verdade, tudo bem, está supondo cultuar a verdade, apenas extravagam na retórica infeliz de quantos se anulam sob os narcóticos da vaidade, transformando a água viva da fé que lhes jorrava dos corações em fel envenenado de loucura e perturbação para si mesmos, ou caindo sob os golpes desapiedados de nossos infelizes companheiros do passado, ou obsessores, a nos acenarem de outras reencarnações e de outras eras. Então, nossos obsessores às vezes conseguem assim uma molezinha para trabalhar com a gente, em cima do nosso orgulho, em cima da nossa vaidade, em cima do nosso, vamos dizer assim, ego. Eles deitam e rolam, gente. Vamos lembrar o seguinte: definição de obsessor é aquele espírito encarnado ou desencarnado que quer o nosso mal. Simplesmente quer o nosso mal. Quer que a gente não progrida. De outra forma, eles querem que a gente falhe nessa encarnação. Olha só, hein? A gente levou muito tempo para encarnar, tivemos um planejamento grande, difícil, para juntar todas as condições para a gente tirar o melhor disso, e a gente encarna, esquece de tudo, que é para esquecer mesmo, mas a gente é testado aqui. E aí nós temos um ou um monte de obsessores tentando atrapalhar a gente. E aí o que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso tudo, com essa realidade toda? Olha o que eu já falei, Jesus veio aqui para nos ensinar como fazer a coisa certa. E aí a gente, ao longo do tempo, esqueceu o que ele falou, ou não ligou, ou não deu muita bola, ou a gente gosta do que ele falou e não está conseguindo cumprir. E aí veio esse espírito, nesse centro espírita, mais uma vez abriu nossos olhos. Como a gente vai conseguir fazer o que a gente se comprometeu? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Tudo bem. O que seria orar e vigiar, né? Orar é quando a gente eleva o nosso pensamento, a nossa sintonia, para poder conseguir ouvir ou conseguir a relação com os espíritos melhores, com os espíritos que querem o nosso bem. Alguns espíritos até de alta estirpe. Quando a gente ora, não adianta eu pedir simplesmente, oi, tal, eu preciso da tua ajuda. Não. A gente tem que elevar a nossa sintonia. Por isso que a gente fala tanto de orar. Orar quando dorme, ou orar quando acorda, para a gente estar numa sintonia boa. Vocês já pensaram num caso? Vocês sabiam que, de certa forma, a gente desencarna todos os dias? Todo dia, quando a gente dorme, o espírito se liberta do corpo. Ele se emancipa. E aí ele vive a nossa vida espiritual, que é o desencarne. Aí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Vai encontrar com alguém, vai ajudar pessoas, a gente se junta a grupos de espíritos que ajudam, a gente vai fazer um monte de coisa. Vai passear. Aquilo ali é a nossa vida desencarnada. Só que quando a gente acorda, a gente volta na hora. A gente volta à realidade do encarnado. Então, todo dia a gente tem chance de renovar nossas ideias e nossa força, porque quando a gente dorme, a gente consegue encontrar com aqueles espíritos que nos são caros, que nos são mais sinceros, nosso mentor. A gente consegue até conversar com eles, só que a gente não lembra. Tem pessoas que lembram, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de lembrar. Eu não tenho. Eu sei disso porque aprendi, mas eu não tenho capacidade de lembrar. Na realidade, eu como médium, sou aquele médium mais simples do mundo, que é igual a maior parte de nós. Eu só tenho intuições, que são os espíritos soprando no nosso ouvido. Mais nada.
Nunca vi um espírito desencarnado. Encarnado a gente vê todo dia, né? Então, orai é isso. É a gente elevar a nossa sintonia para receber as informações ou receber as impressões de espíritos melhores. Espíritos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar. Quando a gente não está em sintonia com eles, a gente recebe as impressões dos outros, principalmente de alguns obsessores. E vigiar, gente. Vigiar é não dar abertura para que os obsessores possam entrar ou para que coisas ruins possam acontecer. Apesar de que dizem que não existe assim o bem e o mal, né? Quando acontece uma coisa ruim com a gente, simplesmente é porque a gente não conseguiu entender o significado ou a importância daquele acontecimento, porque é aprendizado. Então, no final das contas, coisas ruins que acontecem com a gente são aprendizados. Não é coisa ruim, é aprendizado. Às vezes custa caro, mas é aprendizado, né? Provavelmente porque a gente não aprendeu da melhor forma. Então a gente chega a essa conclusão, que a gente precisa orar para estar em sintonia com espíritos melhores, né? E isso nos afasta automaticamente dos espíritos problemáticos. É uma regrinha boa para a gente aprender quando a gente está se sentindo ou com medo, né? Ou com algum problema ali. A gente ora, que a gente sai daquela sintonia e aqueles espíritos que querem o nosso mal não conseguem trabalhar na gente. Podem até trabalhar com alguém da nossa família para nos atingir. E isso também acontece muito. Mas, de qualquer forma, a gente consegue tentar proteger todo mundo, né? Todos nós temos os nossos protetores, né? Para isso. E aí, gente, o que eu quero, assim, é levar vocês a refletir isso. A refletir o porquê Jesus esteve aqui, né? O porquê Jesus nos convidou como cristãos, né? A essa obra grandiosa que é servir ao bem. Por que que Jesus falou que viria aí a terceira revelação e veio? Não foi Jesus quem desceu ou quem vai descer novamente. Foi o Espiritismo que ele mandou. Por quê? Porque o Espiritismo, mais do que ele fez, né? Há 2000 e poucos anos, o Espiritismo explica direitinho o que a gente precisa fazer e o que a gente não deve fazer. Não deve, porque na realidade a gente tem liberdade para fazer. Todos nós temos uma condição divina que é o livre-arbítrio. Divina é dado por Deus. Todos nós podemos fazer o que a gente quiser. Absolutamente o que a gente quiser. Se quiser se jogar de um prédio, se joga. Se quiser atropelar alguém, atropela. Se quiser matar alguém, mata. A gente pode, gente. O que o Espiritismo ensinou é que tudo que a gente faz tem consequências. E às vezes as consequências não são boas, porque dependem dos nossos atos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente quer, porque a gente acaba conseguindo. E quando a gente quer alguma coisa que não esteja dentro daquela, vamos dizer assim, daquela moral cristã que a gente aprendeu, daqueles ensinamentos, né, divinos, pode ter certeza que ali não vai vir coisa boa. E eu convido, no caso vocês, a verem que a caridade é a melhor dessas ações. Vocês já aprenderam como fazer caridade, né? Vamos ver se agora a gente exercita a caridade, né? A gente precisa botar isso para fora. A gente precisa ser espíritos com compromisso de crescimento. Eu não digo nem sermos espíritas. Eu acho legal sermos espíritas, porque estamos na casa espírita, estamos num momento da história em que o espiritismo explica mais do que qualquer outra religião. Legal. Mas eu mesmo, que dou aula para crianças, né, adolescentes e jovens, eu já falo logo para eles, eu não quero que ninguém aqui seja espírita. Vocês vão ser se vocês quiserem. Mas eu quero que vocês se entendam como espíritos. Porque se vocês se entenderem como espíritos, vocês vão ver toda a lógica do espiritismo
e toda a lógica do que nós conversamos aqui, do que nós papeamos aqui, né? Que é a gente fazer o bem, não pensando em ganhar alguma coisa, mas é fazer o bem porque essa é a lógica divina. É isso que move o universo, gente. É isso que faz com que tudo funcione nessa engrenagem.